Essa é a terceira pregação no mesmo versículo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeiro aos Tessalonicenses 2 e 13. Que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tende vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Pai e poderoso, se com os corações converte almas a Cristo e edifica as que tu já levaste a Cristo. Que teu Espírito opere poderosamente nos corações, conforme cada necessidade. Em nome de Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Na primeira pregação, nós fomos até quase o final do versículo, falando que ela é palavra de Deus, expliquei tudo isso, não de homens. Aí, esta parte, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então eu perguntei, que tipo de operação a palavra de Deus faz, atua na vida do crente? Aí fiquei de responder na segunda pregação, que foi a semana passada. Aí no final eu perguntei, muito bem, nós temos visto o efeito da palavra de Deus sobre aqueles que já são salvos em Cristo. Mas e o efeito da palavra de Deus sobre os que ainda não receberam a salvação em Cristo? Ela tem algum efeito? Ficamos de responder então hoje esta pergunta. Então o título é Efeito Poderoso, a segunda parte, sendo a primeira parte o efeito poderoso sobre a vida dos crentes, e agora um efeito poderoso sobre a vida dos que ainda não chegaram aos pés de Cristo. Deixe-me começar a dar origem, quando preciso dizer que todo homem já nasce separado de Deus. Este é um ensino que muita gente não entende, achando que todos somos iguais, porque somos criaturas de Deus, então nós somos iguais diante de Deus. Todos temos certos direitos diante de Deus, todos temos certas obrigações diante de Deus, e partindo deste princípio, de que há uma condição de se relacionar com Deus, da parte de cada pessoa, e que uns vão utilizar essa condição, outros não vão usar essa condição. Esse princípio está errado. Davi, já 1000 anos antes de Cristo, Salmo, capítulo 51, versículo 1 a 5, e aqui eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu vou ler muitas passagens hoje. E eu quero sugerir que você ou chegue lá rapidamente para me acompanhar, ou você fique quieto e em vez de estar folheando para lá e para cá, e eu chego antes e vou lendo, enquanto eu leio, você acabou de chegar lá e você perde o que eu acabei de dizer e vai desconcentrar, vai causar confusão. Então talvez fosse melhor você ficar concentrado, ouvindo o que eu vou ler da palavra de Deus. Não estou proibindo ninguém de me acompanhar na Bíblia, quem quiser vai e chega depois mesmo e faz como quiser. Eu estou só sugerindo, porque vamos dar uma passeada boa nas Escrituras hoje. Salmo capítulo 51, então, o versículo 5, um salmo de Davi, em que ele diz:
eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui concebido pela minha mãe, já em pecado, quando houve a concepção minha, o início da minha existência, entre meu pai e minha mãe, naquele momento em que eu fui concebido, eu já carregava dentro de mim o pecado. Tanto que nasci com ele. Ele não pecou enquanto estava no ventre da mãe. Ele foi concebido sem pecado, puro diante de Deus, mas ao longo dos 9 meses de gestação, não sei porquê, nem como ele pecou, aí nasceu pecador. Não teria sentido isso. Ele nasceu da maneira que ele foi concebido, já em pecado. É muito importante você aceitar isto, você ainda sem Cristo. Se você se não entende bem isso, peça a Deus entendimento, pouco ou muito. Talvez a melhor maneira de explicar isso é que uma semente boa gera bons frutos, uma boa árvore. Uma semente ruim vai gerar uma árvore ruim. Adão pecou, Adão era como se fosse a semente da raça humana, como se toda a raça humana estivesse potencialmente contida em Adão. Então, o que veio daquela semente, que tornou-se má, por causa do pecado que ele cometeu, Adão, porque ele era o representante da raça humana, uma vez que era o primeiro ser humano criado, então toda a humanidade foi contaminada na semente logo que era Adão. Então, aos olhos de Deus, toda a raça humana pecou em Adão. Agora, daí para você dizer, eu concordo, eu acho razoável, ou você dizer, eu não concordo, eu não acho razoável. Cuidado, porque não é para você achar razoável ou deixar de achar razoável, é para crer ou não crer. O achar razoável, você vai pedir a Deus sabedoria e vai estudar muito e vai ler sobre isto, mas não se impressione muito com o fato de que você não concorda com isto. Você tem que crer nisto. E é assim. Passando algumas páginas, capítulo 58, versículo 3, Davi também, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, de novo, claramente afirmado, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Jó, capítulo 15, versículos 14 a 16, diz assim, o patriarca Jó, Jó 15 e 16, é de 14 a 16, que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo. Olha aí, o que nasce de mulher, qualquer um que venha, foi lá para a origem, logo para o nascimento, corroborando o que temos dito. E o que nasce de mulher para ser justo, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os santos de Deus são confiáveis aos olhos dele, Deus, comparado com o tamanho da confiabilidade, da veracidade do próprio Deus. Nem os céus são puros aos seus olhos. Quando falamos em céu, nós pensamos em algo muito puro, que lembra a presença de Deus. Pois bem, o céu não é puro, totalmente aos olhos de Deus, não. Só Ele é puro, 100% e totalmente puro. Quanto menos o homem, versículo 16, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Que homem? Qualquer um. Quer dizer que eu estou incluído nisto? Está. Ou então você não é homem, ou não é mulher, não é ser humano. O assunto aqui é ser humano. Então é assim que Deus vê
o ser humano como alguém, claro, criatura dele, mas profundamente pecador, profundamente afastado deste Deus puro, absolutamente puro, para quem o próprio céu é impuro. Quando eu comecei a ler as Escrituras, ainda na minha época de rebeldia e arrogância, já muito mexido, eu comecei a me impressionar com a dureza com que a Bíblia fala do homem. Dureza. E algo em mim, não gostava muito, porque eu, como homem, estava incluído naquelas palavras. Mas outra parte minha gostava, porque dizia assim, bem feito, para nós, arrogantes, seres humanos que nos achamos grande coisa, e ainda queremos direitos aos olhos de Deus, ainda queremos acusar Deus de ser injusto, de ser isso, de aquilo. Bem feito, graças a Deus, e já era de fato efeito do Espírito Santo em mim, esse tipo de pensamento, porque é fato, é isso mesmo. O ser humano é cruel demais, ele é ruim demais, ele é capaz de qualquer coisa. Leu sobre as guerras, leu sobre os reis, e os reis apenas manipulam massas, mas massas tão ruins quanto eles. Rei nenhum faria maldade por muito tempo, se os homens embaixo dele não fossem tão malvados também. É a raça humana inteira, e não tem época apropriada, não tem civilização que dê jeito. O homem hoje ele é mais educado, ele é mais civilizado de uma maneira muito externa, talvez na educação, na maneira de falar e tal, do que o índio. Mas o coração de um homem hoje educado, lá em Nova York, com um paletó belíssimo, o coração é tão ruim quanto o índio lá na selva. Então, quando a Bíblia fala do homem, ela fala com uma dureza aguda, mas ao mesmo tempo ela fala de uma forma extremamente agradável de ouvir, que mas existe uma solução para isto. Então, o Evangelho, para ser pregado de uma maneira correta, ele tem que ser apresentado infinitamente duro ao pecador, para o bem dele, porque se ele não resolver essa situação, ele vai para o inferno. E ao mesmo tempo, infinitamente gracioso, porque diz, esta sua situação aqui, irremediável, absolutamente fora do seu poder de mudar a sua natureza, Deus deu uma solução. Então, aí está realmente a pregação do Evangelho, que, tirando uma coisa ou a outra, fica incompleto. Um Evangelho que só apresenta a salvação em Cristo, mas não apresenta o estado perdido, negro, podre do coração do homem, é um Evangelho falsificado. Cuidado com ele. Politicamente hoje, correto, porque não é muito hoje de bom tom, você está falando mal, como eles interpretam, falando mal de um, falando mal do outro, ou você condenando um, ou condenando o outro. Quem é você para condenar o outro? Eu não sou ninguém, mas Deus é o Criador, e essa palavra é de Deus, como mostrei 2 semanas atrás. João capítulo 3, versículo 6. João 3 e 6. O que é nascido da carne, palavras de Jesus, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Continua a passagem, não vou ler, mas de uma maneira bem sucinta, o que ele quer dizer há o nascimento carnal, o nascimento humano, há o nascimento espiritual. São 2 situações diferentes, são 2 nascimentos diferentes. Nicodemos era
o mestre para o qual Jesus estava falando nesse contexto aqui. Não se admire disto, é importante nascer de novo. Nascer de novo, eu não já nasci uma vez da minha mãe, vou ter que entrar no ventre dela para nascer de novo. Não, Nicodemos, obviamente não. Um nascimento é o da carne, que é o que veio da junção de um homem com a mulher, e gerou a criança, nasceu, pronto. Esse é um tipo de nascimento. Esse nascimento não tem nenhum valor espiritual aos olhos de Deus. Não coloca a pessoa em contato, em comunhão, ou na presença de Deus. Não. Agora, Nicodemos, há o nascimento espiritual, o novo nascimento, esse coloca. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios 2 e 3. Vou ler o 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos, hein? Nos vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos nós, Paulo inclusive, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, agora grife aí ou grife mentalmente, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, por natureza. Isso corrobora o que eu venho dizendo. O homem já nasce com a natureza corrompida, já longe de Deus. E essa condição fica evidente já nos primeiros passos de qualquer ser humano. Você sabe como seu pai lutou com você quando você era criança. Não faça isso, não faça aquilo, não faça assim, você vai apanhar, você vai ficar de castigo. Não faça isso, isso é feio. Aí você teve o seu filho, os seus filhos, e lá vem a mesma luta, a mesma luta. Por quê? Por quê que a criança pequenininha já está querendo mentir? Já está tendo ódio do irmãozinho? Por quê? Porque é natureza. Não vou ler a passagem, está lá em Romanos 3, 9 e 18, depois você pode consultar. Vou colocar no site lá, você pode ver depois e ler com mais calma. Mas lá fala que todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se corromperam, todos. A pessoa nasce pecadora de natureza, vai fazer o quê? Pecar, se corromper cada vez mais, se afastar cada vez mais. Olha, quem não segue cada detalhe da lei de Deus, lá em Moisés, a velha lei de Moisés, os 10 mandamentos, que são as principais leis, tem dezenas de outras leis que fazem o contexto do que chamamos de a lei de Moisés. Quem fere, desobedece, infringe um mandamento, está fora. Gálatas 3, 10 e 11, isso aí é muito compreensível, até no nosso mundo. Gálatas 3, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não foi dada para o homem obedecer. E se por acaso obedecesse, estaria salvo. Não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus ao dar a lei é para que o homem visse o tamanho da exigência de Deus e dissesse assim: como eu estou longe, não dá para mim, não dá. Foi exatamente isto que Deus quis produzir no coração do homem. Pela lei vem o conhecimento do pecado, quer dizer que eu preciso disto aqui para ir para o céu.
Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu entendimento? E eu tenho que amar o meu inimigo como eu amo a mim mesmo? Não dá para mim. É exatamente isto que Deus quer que você conclua. Não dá para mim. Não é assim. Eu vou tentar. Está brabo aqui. Está difícil. Que eu não sou dos melhores aqui dentro, não. Tem umas raivazinhas boas. E é de gente não tão ruim. Quer dizer que eu tenho que amar o meu inimigo como eu amo. Metade de mim mesmo? Não, metade não. Igual. Eu acho que está complicado aqui. Mas eu vou tentar. Não. Está tudo errado. É assim. Senhor, está evidente que eu não vou cumprir isso aqui nem de perto. Por quê? Porque, obviamente, eu concluo que sou um tremendo de um pecador. Se eu estou tão longe dos teus padrões, eu nem sabia que era tão pecador assim, e sou. E Deus dirá: basta ler a minha lei, as minhas exigências, pois eu não tinha notado o quão pecador eu sou, pois agora saiba, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E agora, Senhor, não tem jeito. E Deus vai dizer: tem não. Pela lei, não tem não. É isso que Paulo luta em Gálatas todinho, luta em Romanos todinho, e luta para mostrar que é pela fé e tal. Não é pela lei. Poderia ler muitas passagens dizendo isso. Inclusive, interessante, um aspecto aqui, João capítulo 3, aquele mesmo capítulo 3 onde eu acabei de falar, da conversa de Jesus com Nicodemos, João 3:36, olha que coisa curiosa. Por isso, João 3:36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ok? O que, todavia, se mantém contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele vai cair a ira de Deus. É isto? Não. Não está escrito isso não? Está escrito como? Permanece. Não é? Não verá a vida, mas sobre ele cairá a ira de Deus. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ela já está aí. Quando alguma coisa permanece é porque já está. Já está aí. Desde quando? Desde que você nasceu. Desde que você foi concebido. É a verdade bíblica. Ensina isso. Então, o que fazer? Estamos bem na frente do versículo que diz o que fazer, entre centenas de outros. João 3:36. Já está escrito. Mesmo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Paulo diz que não há, Pedro diz que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos, lá em Atos 4:12, e muitas outras passagens. Muitas outras passagens. Senhor Deus, então eu sou pecador, inveterado. Não vou conseguir nunca te agradar pela lei. Não. O que é que eu faço? Porque não dá. Essa lei para mim eu não consigo cumprir. Creia no meu Filho Jesus Cristo. Esta é a grande e simplíssima resposta do Evangelho. Crê em Jesus Cristo e você será salvo. Só crer. É um crer grande, é um crer denso. Não é só um crer que você vai no dicionário e vê lá, crer, acreditar. Não é só isso, é muito mais do que apenas acreditar. Mas é reconhecer a soberania dele, reconhecer o próprio, uma vez reconhecendo o próprio pecado, você reconhece a soberania dele, a pureza dele, que ele não cometeu pecado algum, não precisava morrer naquela cruz, mas se ofereceu para derramar um sangue inocente.
e que tinha poder para comprar a alma de quem quer que fosse. E ele resolveu comprar a mesma alma daquele que se sujeita a ele. E diz: Senhor Jesus Cristo, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí ele diz: lhe perdoa. Mas e os meus pecados todos, aquele monte de pecado que, de acordo com a lei, eu estou desobedecendo todos eles, aliás, infringindo, praticando todos eles, furando tudo que Deus quer de mim. Resolvi na cruz todos os seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Só que nós estamos aqui não é para falar exatamente da mensagem do Evangelho, mas do poder da Bíblia sobre aquele que não crê. E aqui é um ponto importante. Ninguém consegue crer em Cristo sem uma intervenção divina através do Espírito Santo. Ninguém. Estamos em João 3 aberto, voltemos algumas páginas para João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13, mas, falando de Jesus, que veio ao mundo, a encarnação dele e tal, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, já provando que não eram, foram feitos filhos de Deus, não nasceram filhos de Deus, mas foram feitos. Quem? A saber, aos que creem no seu nome. Muito bem. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ninguém chega a Cristo através de uma vontade unicamente de uma vontade própria. A vontade própria está envolvida, é evidente. Vou falar isso antes de terminar. Obviamente, alguém para chegar a um ponto de receber Cristo, vai ter vontade de receber. Ninguém recebe Cristo à força. Não cola. Aqueles governos totalitários chamados de cristãos, de antigamente, em que forçavam o outro a dizer que é cristão, obrigava o outro a seguir a religião do Estado. Não adianta, não adianta. Porque tem que ter a vontade. Tudo bem. Só que só esta vontade humana não resolve. Por cima da vontade humana, por cima dela, e muito mais poderosa do que ela, está a vontade de Deus, de salvar as pessoas. Passando algumas páginas, João capítulo 6, versículo 44, João 6 e 44, ninguém, Jesus falando, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Quer mais claro? Precisa do Pai querer e levar alguém a Cristo. E muitas outras passagens falam disto, que é preciso a vontade, a interferência, o poder de Deus para salvar alguém. Agora vem o ponto nevrálgico do nosso assunto. Agora cheguei onde queria. O único meio pelo qual Deus faz essa intervenção no coração da pessoa, para fazer a pessoa querer ir a Cristo, para fazer a pessoa se arrepender dos seus pecados, para gerar na pessoa a condição de exercer uma fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é uma intervenção sobrenatural de Deus. Pois bem, essa intervenção natural de Deus é feita através de um meio. O único meio pelo qual Deus faz essa intervenção, se for fazer na vida de alguém, se for fazer, o único meio, não há o segundo meio, o único meio é a palavra de Deus. Então, qual é o efeito da palavra de Deus naquele que não é
salvo, o efeito é levar a pessoa a ter condições de se arrepender, enxergar por uma fé que ganhou de Deus, consequência já dessa intervenção sobrenatural, e exercer essa fé em Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17, é uma passagem que seria bom até todos os crentes conhecerem, para poder utilizar na hora de falar de Cristo e de um evangelismo. João 10, 17, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a pessoa só é salva pela fé. Eu quero esta fé. Ótimo. Excelente. Eu quero este produto, chamado fé, pela qual eu vou ser salvo. Não tem outro jeito, não. O homem é justificado pela fé, não tem jeito, tá bom. Quanto é que custa esta fé? Quanto eu tenho que dar de dízimo para a igreja para obter esta fé? Não tem nada a ver com dinheiro. Um sacrifício, subir de joelho uma escada bem grande, em dias apropriados do calendário religioso, e ainda boto uns caroços de feijão embaixo do meu joelho, para ficar ainda mais dolorido. Aí vai, eu consigo esta fé? Não, tem nada a ver com subir escada de joelho com caroço embaixo, nada a ver. Não, eu já sei, eu nasci nesta fé. Meu pai é de uma religião chamada cristã, minha mãe, meu avô, meu bisavô, toda a minha família acima de mim, então eu já nasci nesta fé cristã. Nada a ver, porque é pessoal, e além de ser pessoal, é ao longo da sua vida, não vou dizer adulta, mas uma vida onde você já tem consciência para entender essas coisas, para se arrepender dos seus pecados, para aceitar Cristo. Não tem nada a ver com religião, onde você nasceu, dos seus pais, nada, zero. Como é que eu faço? Senhor Deus, tu não podes me dar uma dica, um rumo, pelo qual eu posso chegar a esta maravilhosa fé? Aí Deus vai sorrir e vai dizer: posso dar o rumo, pois me dê, por favor, Romanos 10 e 17. Eu acabei de ler. É um dos versículos mais preciosos da Bíblia. É um dos versículos mais preciosos, valiosos, básicos da Bíblia. Porque é o rumo que o próprio Deus dá. Você quer algum tipo de critério, alguma coisa que me agrada ao ponto de talvez mexer no meu coração? Deus falando para eu lhe dar fé? Quero. Pois bem, palavra de Cristo. A fé vem por ela. Esse versículo eu tive o privilégio de colocar numa Bíblia que eu comprei para os meus pais, ambos não convertidos, católicos, mas procurando desesperadamente a salvação, todos dois, cada um do seu jeito, uma história muito interessante, não vou contar os detalhes. Eu pregava para eles, eu era recém-convertido, pregava para eles e falava da importância desta fé e tal. Então eu comprei uma Bíblia para eles e coloquei este versículo, dizendo: a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, tem algumas versões que diz pelo ouvir, e o ouvir, ou a pregação, pela palavra de Cristo. Aí eu disse assim: a palavra de Cristo já está nas suas mãos, agora ouça essa palavra, está aí. Vamos ver o que acontece. Deus honrou isso e os dois se converteram logo depois, cada um na sua época, um depois do outro, mas são crentes fiéis há 25, 30 anos, e esse versículo tocou neles, e foi o único que eu escolhi para colocar no oferecimento dessa Bíblia, Romanos 10 e 17. Aí está a palavra de Cristo. Agora ouça, porque a fé, se vier, só vem desta forma.
ainda em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1:16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Gente, o Evangelho está sendo chamado aqui de poder de Deus. Isso que você está ouvindo aqui, e quando você conversa e alguém fala o Evangelho para você, mesmo de uma forma não tão formal, através de um bate-papo, ou você lê um livro que fala disso, de qualquer forma que você está se expondo ao Evangelho, você está se expondo ao poder de Deus para a salvação. É a forma de você encontrar a salvação. Mais duas passagens que eu não vou ler, mas mostrando que a Bíblia é o único meio que Deus utiliza-se para levar alguém à salvação, à vida eterna. O único meio. Alguém disse uma frase, um amigo missionário me falou, não sabia a origem, inclusive procurei na internet esta frase no Google lá, e botei em inglês, botei em português, não encontrei, eu gostaria muito de saber a origem, mas a frase é genial, achei espetacular, nunca esqueci. A frase diz assim, mais ou menos assim, a maneira como ele me disse, que eu me lembro: onde a palavra de Deus chega, instrui a todos, moraliza muitos e salva poucos. Fantástico. Onde a palavra de Deus chega, instrui a todos, moraliza muitos e salva poucos. Ao ouvir a palavra de Deus, certamente você vai receber ótimas instruções de vida. Você vai ser instruído com a pregação da palavra. E se você levar a sério esta pregação, com certeza você vai melhorar o padrão moral nas coisas da vida, ou vai ter como alvo melhorar, vai ter um efeito moral na sua vida. Mas, ao se expor à palavra de Deus, o seu alvo principal não deve ser apenas aprender verdades bonitas, ser um cidadão mais correto, cuidar melhor da sua família, educar melhor os seus filhos. Tudo isso é muito bom, mas não tem valor eterno. Então não deve ser o principal objetivo a você se expor à palavra de Deus que chegou de alguma forma até o seu ouvido. O grande alvo deve ser chegar à salvação, convertendo-se a Cristo. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia é chamada de a Grande Comissão. É uma frase, uma ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou aos seus discípulos, pouco antes de subir aos céus. Vamos todo mundo, Marcos 16, 15 e 16. Lá no fim do Evangelho de Marcos. Marcos 16, 15 e 16. Aliás, estudando essa passagem, me ocorreu o assunto da pregação de quarta-feira passada aqui na meditação, que foi o versículo 14. Depois que quiserem, vocês veem no site que está lá. E eu não vou tocar mais no assunto. Mas achei interessantíssima que a junção do 14 com o 15. Eu nunca tinha pensado nisto. Nesse dia, acordei para isto e falei aqui na meditação. Então, Marcos 16, 14, 15 e 16, diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, depois da ressurreição dele, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer será condenado. A passagem continua. Note que o efeito da conversão, do poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, que o único meio pelo qual Deus atua no coração para a salvação é a pregação do Evangelho, mas isso não significa que todos que estão ou que são expostos ao Evangelho, que serão salvos, que serão alvos desta intervenção de Deus. Porque está escrito aqui, os que crerem, forem batizados, serão salvos. E vai alguém não crer, Senhor? Muitos. E aí? Os que não crerem serão condenados. Na realidade, à luz do que eu já expliquei, esses serão condenados, é assim, ele fala da oficialização, o julgamento final que Deus fará sobre os não salvos em Cristo. Essa oficialização que ele fala aqui, não é que não estava condenado e depois, ao rejeitar o Evangelho, se torna condenado. Não, a situação dele piora, agrava. Mas eu já expliquei, não preciso mais voltar à mesma passagem, mostrando que o homem já nasce condenado, já nasce separado de Deus. Então, quando Cristo fala aqui, será condenado, será declarado condenado e irá finalmente para o lugar onde sofrerá eternamente todo aquele que já nasceu, está condenado. Então não é que a condenação será uma coisa futura, ele já está condenado. Fica claro isso. Espera aí, pastor. Salvação é de Deus. É pela fé que só Deus dá. Não tem outro meio de alguém ser salvo, que não seja pela pregação. E a fé que essa pregação gera. Eu não posso reverter a minha situação de pecador, que eu nasci já, fui concebido nessa condição. Pode não. Eu não posso obedecer à lei. Não. Eu não posso chegar a Cristo por mim próprio. Tenho que ser alvo de um trabalho sobrenatural de Deus pela pregação da palavra. Tenho. Então, o que eu posso fazer? Lamento muito se eu não for salvo. Se eu for, fui. Se eu não for, não fui. Porque eu não posso fazer nada, é Deus que faz. E vou mexer na mente de Deus. E aqui está um dos grandes mistérios do Evangelho, que inclui a pregação do Evangelho. Grandes mistérios, já deu muita discussão, muita briga. Sabe o que é? É que quem não crer será responsabilizado por não crer. Quem não crer em Cristo será responsabilizado fortemente diante de Deus por não ter crido. Apesar da salvação vir de Deus, a decisão de Cristo é pessoal e cada pessoa será responsabilizada a se recusar. Quero ler algumas passagens só e logo depois de encerrar. Mateus 12, 38 a 42. Mateus 12, 38 a 42. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, um milagre. Ele, porém, respondeu: uma geração, olha a dureza, o Salvador do mundo. Tão esquisito que alguns pregadores apresentam Cristo só de uma maneira muito adocicada, deformada, sem esse aspecto da dureza dele contra o pecado, contra o estado em que o homem está, para poder sacudir e dizer: acordem,
vocês são ruins demais, vocês vão para o inferno todos, vocês precisam escapar, e eu vim aqui para isto. Mas para deixar claro o valor da salvação que ele veio oferecer, ele tinha que deixar claríssimo onde é que aqueles homens estavam, completamente liquidados, perdidos nos seus pecados. É óbvio. Olha aqui, olhando para os fariseus, gente, na frente dele, a multidão na frente dele, chefes religiosos, autoridades e tudo ali, que eles eram as autoridades religiosas da época, das principais. Uma geração má, ele achou pouco chamar de má, adúltera. É duro. Uma geração má e adúltera pede um sinal, como se fosse assim, muito interessante, irônico. Vocês aí, maus e adúlteros, me pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado. Mas eu vou dar um de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, ele próprio, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele aponta para a própria morte como sendo o grande sinal que ele veio fazer. E a ressurreição que viria depois. Aí vem. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê, Senhor? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas, quando Jonas foi lá pregar em Nínive. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O que Cristo está fazendo é exatamente o que eu acabei de comentar. Ele está responsabilizando aquela geração, porque não creu nele. Os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se converteram. E vocês estão ouvindo a pregação, e não somente ouvindo a pregação, mas vendo, agindo, quem é muito maior do que Jonas, e vocês não estão crendo, pois vocês vão ser condenados por esta reação. E os ninivitas estarão presentes para olhar, e pelo próprio exemplo deles, vai ficar chocante a situação de vocês. Esses aqui se converteram ouvindo o pobre do Jonas, reclamador, rebelde a Deus, cheio de defeitos. Ouviram Jonas, mas um profeta de Deus. Ouviram Jonas, se converteram. E vocês ouviram só Jesus Cristo, o próprio Messias em pessoa, e não se converteram. Ah, paciência. E ele vai além. A rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra, de muito longe, talvez da Etiópia, para ouvir a sabedoria de Salomão. Que coisa! Pois, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, ele responsabiliza a geração que estava na frente dele por não crerem, por eles não crerem nele. João 5, 39 e 40. Diz assim, João 5, 39 a 40, Jesus fala assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Muito bem. Ótimo. E são elas mesmas que testificam de mim. Ótimo. 40. Contudo, não fostes eleitos por Deus para virem a mim, para terdes vida. É isto? O que é? Querer, verbo querer. Vocês examinam as Escrituras, consultam as Escrituras, e primeiro, elas falam de mim. Vocês sabiam disto? Pois saibam. Elas falam as Escrituras, na época do Velho Testamento, elas falam de mim. Mas, mesmo assim, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vocês não querem, responsabilizando o querer deles. Cadê a eleição aqui?
Cadê o fato de que quem escolhe é Deus? Cadê? Não interfere nesta verdade. Não é que desapareceu a eleição, óbvio, ela está aí, latente, existente. Mas a responsabilidade do homem que ouve o Evangelho está tão latente quanto. São duas verdades que nós não conseguimos entender completamente. Mas são verdades absolutamente claras nas Escrituras. Então você que não tem Cristo, esqueça a eleição por enquanto. Você só vai se atrapalhar se você levar isso em consideração quando está examinando essa situação de aceitação a Cristo. Pense, eu sou pessoalmente, diretamente responsável se eu não aceitar Jesus Cristo como o meu Salvador. Os ninivitas vão me condenar. Tudo bem, eu não estou vendo Jesus Cristo em pessoa, mas estou em contato com a igreja dele, que é o corpo dele, com a palavra dele que está aqui, que os ninivitas não tinham, se converteram com Nínive, com a pregação de Jonas. Vocês não querem vir a mim para ter vida. É muito forte isso. Mateus, e claro, Mateus 23, não, agora eu quero, João ainda 3 e 19. João 3 e 19. O julgamento é este. Vamos para o 18. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Os homens amaram mais as trevas, os próprios pecados, e serão responsabilizados por isto, mas a luz está aí, para você olhar para ela, você ser salvo por ela, a luz, Cristo. Mas os homens não quiseram, rejeitaram. Muitos hoje não querem, rejeitam. Por quê? Porque não querem que as suas más obras sejam iluminadas, sejam notadas, sejam arguídas, não querem dar contas diante de Deus, não querem baixar o pescoço diante de Deus e se arrepender e pedir perdão. Não quer. E esse não querer é mortal, porque vai ser levado em conta quando você for declarado, não condenado, porque você já está, declarado como condenado eterno. Mateus 23 e 37, depois dê só mais um versículo e eu encerro. Mateus 23 e 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, aquela passagem famosa em que ele chorou quando ele viu Jerusalém de longe, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não eram eleitos para poder atender esse meu desejo. É isso aí que está aí? Não? Como é que está aí? De novo o verbo, o terrível verbo que deve lhe perseguir até o último dia da sua vida, se você não aceitar Cristo. Não quereis vir a mim, você não quer vir a mim. Não, mas a eleição, não venha com essa história de eleição para mim. Não venha me ensinar teologia, seu pecadorzinho, condenado ao inferno, pelo qual eu morri e ofereço a salvação. Aliás, posso dizer, pelo qual eu morri, se você aceitá-lo, porque se você não aceitar, vai ficar claro que ele não morreu por você, que ele só morreu por quem usufruiu aquela morte. Ele morreu de uma maneira que ele pudesse universalmente oferecer a salvação, mas o sangue dele não foi derramado por uma alma que vai para o inferno de jeito nenhum. Então a salvação de Cristo, ela é, num aspecto, ela é abrangente e ilimitada, no fato de que todo mundo pode ser convidado e cabe
a alma de todo ser humano dentro daquela salvação. Pronto. Nesse sentido, é ilimitada. Mas no sentido de que realmente a morte dele só serviu, ou vai ser utilizada para quem ter fé nele, ela é limitada. Então, vem você me ensinar teologia e falar para mim de eleição, você acha que vai ganhar de mim no dia do juízo, em que olhar para você e dizer assim, você não quis vir a mim, nem olhe para mim, porque eu lhe dei a oportunidade, você ouviu e não quis. Por fim, lá em Apocalipse, capítulo 22, um dos últimos versículos da Bíblia, o Espírito e a noiva dizem, vem, para o noivo, para ele, Cristo, né? Apocalipse 22 e 17. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Lá vem o verbo de novo. E quem quiser, receba a água da vida e pague muito pouco por ela. Não é isso? De graça, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Meu amigo, que a desgraça de ouvir o Evangelho e não aceitar Cristo não aconteça com você, se você ainda não é de alguma forma convertido, porque é uma desgraça. Pior do que não ter ouvido. Pior do que não ter ouvido. Cada vez que você vem aqui e ouve uma pregação minha, sua situação está se complicando. Muito mais. Por quê, pastor? Porque a responsabilidade em cima de você está aumentando e aumentando. Ah, desse jeito eu não venho mais aqui. Não faça esse gesto de ódio a você próprio, de desprezo a você próprio. Você está acabando de se matar. Acabando de se matar. Graças a Deus, e cada vez que você vem aqui ou em alguma igreja que prega o Evangelho de uma maneira correta, abra as Escrituras, lê um bom livro que fala de Cristo, cada vez a sua responsabilidade aumenta mais, graças a Deus, porque quanto mais você é incomodado ficar com isso, mais você vai ter sede e vai desejar a água da vida que é dada de graça. O que eu faço, pastor? Converse com Deus e diga, Senhor Deus, eu não consigo nem desejar ser salvo, mas eu não quero ir para o inferno, eu não quero perecer, eu gostaria que tu me ajudasse nisso. Eu sei que eu não consigo sair do lamaçal onde eu estou metido até o pescoço, na areia movediça que não dá, não consigo obedecer a tua lei de hipótese alguma, eu estou perdido completamente, me ajuda. Esse negócio de eleição me perturba muito, porque se eu não sou eleito eu estou perdendo tempo, mas a tua palavra diz que eu preciso querer, que eu vou ser responsável por não querer. Então, permita-se que essa questão da eleição, que eu apenas conheça e creia, embora não entenda, mas te glorifique com isso e diga assim, eu não entendo isto, Senhor, mas se tu mandas que eu queira, e se tu vai me responsabilizar por não querer, é porque vai. Então eu peço a tua misericórdia, e dá fé, abre o meu coração. Eu estou vendo aqui que o que precisava fazer esse homem chamado Jesus Cristo, homem misterioso, mas eu acho tão linda a existência dele, e não entendo bem, é Deus e é homem, mas é tão bonito tudo que a gente lê do Evangelho, é tudo tão puro. Ah, eu queria crer em Jesus Cristo, eu queria a ajuda dele, poderoso demais, eu sou um pobre, fraco, pecador, me ajuda. Então é isto, é o que eu estou dizendo, o maravilhoso da Bíblia não é o começo, é o final, porque o começo é terrível, pecador, não há quem faça o bem, já é concebido em pecado, aí a Bíblia condena,
Quando não tem mais jeito, não tem mais solução, ela lhe convence que você está completamente, desesperadamente perdido, aí vem, está aqui a solução. Cristo, creia no meu Filho Jesus Cristo. Então, peça a Deus, me dá esta fé em Cristo, porque eu gostaria muito de ser salvo e escapar da condenação eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que teu Espírito nos ajude, a todos que ouvimos e os que ainda vão ouvir. Esse grupo é dividido em dois: os que creem e que não creram, não criam antes, mas agora creem, e os que não creem ainda. Pois tem misericórdia. Obrigado por nós que já cremos, pela tua graça, pura graça, de graça mesmo. E tem misericórdia dos que ainda não te têm. Em nome do Senhor Jesus Cristo, salve essas pessoas pela fé nele, Cristo. Amém.